Então ouça isto, a história do Jamie Vardy não tem nada de milagre. Depois de fuçar tudo o que dava pra saber sobre ele, eu fiquei convencido de que o motivo de ele só ter virado profissional aos 25 anos foi a própria insegurança, a autodestruição, a autossabotagem, chama como quiser. Mesmo quando estava na 7ª divisão, as pessoas já tentavam colocá-lo no caminho certo, dizendo que um dia jogaria pela Inglaterra, mas ele nunca acreditou. Em vez disso, parecia fazer de tudo para destruir qualquer chance de sucesso. Desde se embriagar todos os santos dias, a ser cortado no rosto numa briga de bar, indo parar na prisão, sendo colocado em prisão domiciliar, até brincar com uma tornozeleira eletrônica e quase abandonar o futebol completamente em mais de uma ocasião, você escolhe. Se era uma ideia horrível, ele provavelmente a fez. Como ele disse em sua autobiografia, Balotelli teria se orgulhado de mim, mas na verdade acho que até o bom e velho Mário teria se preocupado com ele. Mesmo depois de chegar ao Leicester, ele ainda aparecia nos treinos com cheiro de álcool. Foram quase 10 anos se sabotando antes de finalmente colocar a cabeça no lugar. E quando conseguiu, aí a história mudou. Quer que eu cite alguns recordes? Até 2020, o Manchester City do Guardiola só tinha levado hat-trick em 3 ocasiões. Um deles era Messi. Os outros 2 eram Jamie Vardy. E tem mais, em determinado momento da história da Premier League, só Rooney e Shearer tinham mais gols contra o chamado Big Six do que ele. Ele literalmente alcançou 100 gols na Premier League mais rápido que Ronaldo, Rooney e Drogba, e durante 10 anos, nenhum jogador inglês ficou mais bem classificado na Bola de Ouro do que Jamie Vardy. E isso não é novidade. Não importa se ele estava na 7ª, 5ª ou 2ª divisão, ele quebrou recordes por onde passou. E sabe o que o tornou tão especial? Bem, ele não foi criado em laboratório, não era nenhum prodígio robótico moldado numa academia de última geração. De certa forma, foi justamente o fato de ter se perdido por completo que o tornou tão especial, tão resistente, tão imprevisível. Como Arsene Wenger disse uma vez, o tipo de jogador que atravessa uma parede de pedra para marcar gols não está aqui, já não. Mas Jamie Vardy, ele sempre foi esse cara. Mesmo quando criança, ele era um terror, mas também se destacava em qualquer coisa relacionada a esportes. Ele literalmente manteve o recorde para o arremesso de dardo mais longo na sua escola por anos. Ele nem sequer treinou para isso. Ele apenas tentou um dia e quebrou o recorde. Não se engane, Vardy tinha plena consciência de que era um prodígio. Desde que era criança, seu maior sonho era ser o próximo David Hirst e trazer de volta os dias de glória ao seu Sheffield Wednesday. Mas bem quando parecia que tudo estava dando certo, o clube decidiu cortar um dos níveis da base para reduzir custos. No meio daquela bagunça, vários jogadores foram dispensados e o Vardy acabou sendo um deles. Mesmo com os treinadores tentando explicar que aquilo era só consequência de uma grande reestruturação, praticamente um efeito dominó, ele colocou tudo nas próprias costas, se convenceu de que a culpa era dele, de que simplesmente não era bom o suficiente. E embora eu tenha certeza de que uma vida inteira sendo visto como o garoto problemático não ajudou na autoconfiança, ele foi longe demais. Simplesmente desistiu. 8 meses se passaram até ele calçar chuteiras de novo, e mesmo assim jogava com tanto medo de errar que mal tentava. Em vez de buscar um clube de verdade, acabou jogando pelo time de futebol de um pub local, a pedido de um amigo. Foi simplesmente ridículo, como ele mesmo descreveu. Entrei no segundo tempo e em 30 segundos soltei um tiro no goleiro, e todos ficaram tipo, o que aconteceu aqui? No fim do jogo, eu tinha marcado 2 gols. Ao sair, o técnico perguntava ao meu amigo, onde diabos você o encontrou? Na verdade, a história daquele jogo chegou a sair num jornal local na época. A única razão pela qual talvez seja difícil encontrar é que o Jamie estava jogando com a identidade de um amigo. Naquele dia, o melhor em campo foi Glenn Maris. Ainda assim, mesmo que no fim da temporada Vardy tivesse 50 golos e o seu pub fosse campeão local, não significava absolutamente nada. Aos 23 anos, dividia o seu tempo entre matar-se a trabalhar numa fábrica de próteses e jogar pelo poderoso Stocksbridge Park na 8ª divisão do futebol inglês. Havia menos de 1000 pessoas nas arquibancadas e Vardy recebia 30 libras por jogo. Ele ficou perdido lá por 3 anos, tentou a faculdade, até tentou entrar para o exército, mas foi rejeitado em todo lugar. E eventualmente a vida dele acabou indo numa direção completamente oposta. Ele se envolveu numa briga de bar, a coisa ficou feia e de repente ele estava usando tornozeleira eletrônica e cumprindo prisão domiciliar. Todos os dias, às 6 da tarde, tinha que estar de volta em casa. Se não estivesse, a polícia aparecia. Como você pode imaginar, isso tornava os jogos fora de casa um pesadelo. O técnico literalmente precisava tirá-lo por volta dos 60 minutos para que ele conseguisse chegar em casa a tempo. Era uma existência miserável. Todas as noites, o monitor dele falhava e desligava sem motivo, acordando-o repetidamente. Eventualmente, isso o deixou tão paranoico que ele mal conseguia adormecer. Era quase uma tortura. E o que tornava tudo isso especialmente desolador era que a única razão pela qual Vardy se envolveu naquela briga foi porque ele estava protegendo um amigo deficiente que estava sendo intimidado por 2 estranhos.
É difícil não achar que foi injusto, mas enquanto Vardy estava sentado num pub, vendo caras como Aaron Lennon, da mesma idade que ele, viajarem para a África do Sul para a Copa do Mundo, mesmo se sentindo tão distante daquela realidade quanto qualquer frequentador acima do peso ao seu lado, surgiu uma oportunidade de recomeço. Com 66 gols em 107 jogos, ele conseguiu a promoção de sua equipe pela primeira vez, e de alguma forma isso convenceu o Halifax Town a pagar impressionantes 15 mil libras por sua contratação, e embora estivessem também na 7ª divisão, as coisas eram bem melhores em Halifax. A equipe do clube o convenceu a largar o emprego, e mesmo que ele ganhasse apenas o salário mínimo, a chance de treinar todos os dias pela primeira vez na vida fez maravilhas, e ele acabou marcando 25 gols em 37 jogos naquela temporada, levando sua equipe a mais uma promoção, sendo nomeado o jogador do ano da liga. E no meio de tudo isso, o goleiro do time, que era amigo do empresário do Theo Walcott, resolveu ligar pra ele e, nas próprias palavras, disse: "Você precisa vir ver esse cara. Ele é meio maluco, mas está ganhando a liga praticamente sozinho pra gente." Talvez fosse o novo agente, talvez as pessoas estivessem finalmente percebendo que ele era um peixe grande num lago pequeno, mas depois de apenas um ano, Vardy já estava se mudando para Fleetwood Town, na 5ª divisão. Mas não se engane, como Vardy disse, era um clube amador com uma estrutura profissional. Lá, ele finalmente ganharia mais dinheiro com futebol do que jamais tinha ganho num emprego normal. Ele finalmente teria seu nome na parte de trás da camisa, e o que na época mais o impressionou, ele até foi notícia nacional. 5 frases curtas no site da BBC sob a manchete: Fleetwood Town contratou o meio-campista do Halifax, Jamie Vardy. Quer dizer, eles erraram a posição, mas isso significou algo para ele. E o preço dele, um recorde do clube de 150 mil libras, teve um grande peso. Como um dos novos companheiros dele diria depois: "No começo, a gente pensou por que gastaram tanto dinheiro num cara qualquer, mas depois de um jogo, já deu pra entender. Toda vez que ele saía na cara do gol, a gente sabia que ele não ia perder. Foi inacreditável." E seguindo essa mesma linha, os olheiros também começaram a aparecer perguntando quem diabos era aquele sujeito aleatório que estava marcando gols por pura diversão. E embora seu agente não achasse que seu novo moicano fosse uma ótima publicidade, não havia como negar 31 gols em 36 jogos, uma sequência invicta de 29 partidas e 103 pontos conquistados na liga. Principalmente quando o próprio treinador afirmou: se a gente não tivesse o Jamie, não teria a menor chance de ganhar a liga. E somando a isso o fato de ele continuar marcando na FA Cup contra times de várias divisões acima, de repente Southampton, West Ham, Fulham e Leicester já apareciam na imprensa interessados em contratar aquele jogador da Non-League. Só que tinha um detalhe: o Fleetwood Town já tinha recusado uma proposta em janeiro e avisado todo mundo que Jamie Vardy agora valia 1 milhão de libras, o jogador mais caro da história fora das ligas profissionais. Isso afastou vários interessados, mas um clube não recuou. O Leicester foi lá, quebrou o recorde e resolveu apostar tudo. Mas, como já tinha acontecido antes, o começo não foi nada fácil. Apesar de ter marcado quase 5 gols no primeiro mês e meio de Championship, depois entrou num jejum enorme. Foi só um gol em 19 jogos, até praticamente perder espaço no elenco, ficando fora dos últimos 13 jogos da temporada. Não só parecia um passo grande demais, Vardy tinha certeza que era, ele ficou seriamente deprimido. Como ele disse em seu livro: "A forma como eu lidava com isso era sair para beber e encher a cara com meus amigos." Antes mesmo da temporada acabar, ele já implorava aos seus empresários para o mandarem de volta por empréstimo ao Fleetwood, e quando eles negaram isso, ele até considerou simplesmente abandonar o futebol por completo, falando sobre uma fantasia onde ele se mudaria para Ibiza e se tornaria um promotor de boate. Ele tinha perdido a cabeça, de verdade. A certa altura, ele estava com muita dificuldade para se recuperar de uma simples lesão na coxa. Ninguém entendia o que estava acontecendo, então começaram a investigar a rotina dele e descobriram que ele praticamente bebia até desmaiar todas as noites, virando vodka direto de uma garrafa de 3 litros que ele mesmo enchia com Skittles. Taste the Rainbow, né? Se ainda não tinha ficado claro, dá pra dizer que o Jamie Vardy era um alcoólatra funcional. E pra piorar, ele ainda precisou afundar mais uma vez antes de finalmente conseguir dar a volta por cima. Com a noiva grávida do seu segundo filho, Vardy entrou numa farra de fim de semana e acabou sumindo por dias. Quando ela finalmente o encontrou, ele estava quase desmaiado num bar. O olhar de desapontamento no rosto dela deveria ter sido suficiente, mas foram as palavras que ela disse que mudaram tudo.
Eu não vou colocar uma criança no seu mundo louco. As pessoas morreriam para estar na sua posição. Você tem que fazer algo da sua vida comigo ou sem mim, mas não jogue isso fora. No ano seguinte, Vardy trocou sua vodka de Skittles por uma dieta de dia de jogo que consistia em 3 latas de Red Bull, um expresso duplo e um omelete de queijo e presunto. E embora essa não fosse a opção mais saudável, permitiu que ele corresse como um louco durante todo o jogo. E assim, as coisas finalmente melhoraram. Em dezembro, após um bom início, o Leicester caiu subitamente para o 3º lugar depois de 3 jogos sem vencer. E como eles precisavam unir a todos para garantir aquele primeiro lugar, ninguém esperava que Jamie Vardy os salvasse repetidamente, marcando 10 gols, 8 dos quais foram gols de abertura ou da vitória, enquanto ele os liderava numa sequência invicta de 21 jogos, conquistando o título e sendo nomeado o jogador da temporada do clube, até mesmo garantindo animar as celebrações da equipe no vestiário, enchendo suas jarras de água com sua famosa vodka de Skittles. Aos 27 anos, o Jamie Vardy finalmente estreava na Premier League, e a primeira temporada dele foi coisa grande. Pra você ter uma ideia, o primeiro jogo como titular na liga foi mais ou menos assim. O Leicester perdia por 2-0 pro United, e mesmo já tendo dado a assistência do primeiro, ainda sofreu 2 pênaltis, marcou um e deu o passe pro outro no 5-3. Di Maria, Rooney, Falcão e Van Persie estavam em campo, e de alguma forma, um cara que 3 anos antes jogava na 7ª divisão teve mais participações em gol do que os 4 juntos. Foi a primeira vez na história da Premier League que o United perdeu uma vantagem de 2 golos e acabou por ser derrotado. Naquele momento, Vardy pensou, o que poderia dar errado? E então, bem, o Leicester ficou 13 partidas sem uma vitória, e ele próprio passou 6 meses sem marcar um único golo. Em abril, eles ainda estavam na última posição da tabela. Nenhum clube jamais havia passado tanto tempo no fundo da classificação e conseguido sobreviver. Isso foi até o Vardy resolver aparecer de novo. Com 4 minutos restantes no jogo contra o West Ham, ele achou um passe nos acréscimos e deu a assistência para o gol da vitória. Já no jogo seguinte, ele marcou o gol da vitória. Depois, fez o único gol contra o Burnley. No fim de abril, além de ser eleito o jogador do mês da liga, o Leicester já tinha saído da zona de rebaixamento. E com Roy Hodgson acompanhando tudo das arquibancadas, 2 semanas após o fim da temporada, Vardy recebeu sua primeira convocação para a seleção, aproveitando uma crise de lesões. De fato, como o The Daily Mirror escreveria, embora seja uma história interessante, é improvável que isso se transforme em uma carreira internacional. E Vardy, bem, mais uma vez, ele sentiu o mesmo. Ele até pediu ao seu agente para fingir que estava machucado, porque não via sentido em perder suas férias para se juntar a eles se nunca mais fosse ser convocado. Mas felizmente, os amigos e a família praticamente o forçaram a ir. E quando voltou, era outro homem. Vardy nunca quis tanto algo na vida quanto queria voltar para aquela seleção. Como ele mesmo escreveu, uma vez que você convive com os melhores jogadores do país, não quer abrir mão disso. E sinceramente parece que aquela semana foi o ponto de virada. Se antes ele já era bom, dali em diante parecia outro jogador. A mentalidade mudou completamente. A motivação estava em outro nível. Aos 17 jogos do campeonato, ele tinha participado de um gol em todos os jogos. Menos um. E no meio dessa série, algo ainda mais impressionante. 11 jogos consecutivos com gols. A maior sequência na história da Premier League. E para deixar tudo ainda mais absurdo, tirando a derrota pro Arsenal e o 3-0 sofrido contra o Newcastle, o Leicester ou ganhava por um gol de diferença ou empatava todos os jogos. Dizer que o Jamie Vardy foi só o diferencial é diminuir demais o que ele fez. Ele basicamente carregou o time nas costas rumo ao topo da tabela. Em 3 meses e meio, as participações dele em gol garantiram 26 pontos ao Leicester. Sem esses pontos, o time deixaria de ser líder e estaria brigando lá embaixo, empatado na penúltima colocação. Foi quase poético que o Vardy quebrasse o recorde do Van Nistelrooy em pleno Old Trafford. Enquanto a torcida gritava o nome do antigo ídolo, ele tratou de encerrar qualquer debate. Correu em direção aos torcedores, apontou para o próprio peito e gritou: "Não, tudo eu, c****". Não dava pra ser mais icônico, nem se o próprio Tarantino tivesse roteirizado a cena. O Leicester era imparável. Se no começo da temporada as casas de aposta diziam que eles tinham 5.000-1 de chance de ganhar a liga, a 11 rodadas do fim eles continuavam na liderança. E se no começo a pergunta era quando é que a sorte deles vai acabar, a essa altura já tinha mudado completamente. Agora era simples, quem é que vai parar os caras?
E foi nesse momento que Harry Kane teve a brilhante ideia de se autodeclarar o homem ideal para a tarefa, postando uma foto de leões sedentos por sangue no Twitter, sugerindo que seu amado Tottenham de alguma forma iria arruinar os planos do Leicester. Mas, novamente, Vardy estava lá para garantir que isso não acontecesse. Se ele já tinha dado o passe para o gol da vitória em 2 dos últimos 4 jogos, ele foi lá e fez de novo. Depois marcou os 2 gols contra o Sunderland e ainda deixou o dele no empate com o Everton, somando 16 pontos conquistados praticamente nas costas dele em 10 partidas. E mesmo quando tomou uma suspensão de 2 jogos que quase o fez perder a cabeça, o time segurou a onda. E 2 semanas depois, todo mundo se reuniu na casa do Vardy, grudado na TV, com centenas de torcedores do lado de fora, enquanto assistiam o Chelsea acabar de vez com qualquer chance que o Tottenham ainda tinha. E no segundo em que o árbitro apitou o fim, o Jamie foi direto pro Twitter e postou uma foto do Mufasa, só pra lembrar o Kane de quem estava rindo por último. Depois disso, foi caos total. Como todo mundo começou a cantar, Jamie Vardy was having a party. Jamie Vardy era campeão da Premier League. E mesmo tendo sido ignorado pela PFA, tanto a FWA quanto a própria Premier League o elegeram o melhor jogador da temporada. E para ele, ainda tinha algo maior, a convocação para Euro 2016. No fim daquele ano perfeito, Vardy ficou em 8º lugar na Bola de Ouro, à frente de Zlatan, Lewandowski, Agüero e até mesmo Benzema. E suas conquistas não pararam por aí. No ano seguinte, ele marcou na Liga dos Campeões contra o Sevilla e o Atlético, deixando o Leicester a um passo das semifinais. No ano posterior, ele marcou o gol da temporada e se juntou à Inglaterra para a Copa do Mundo. E em 2020, ele finalmente compensou o que talvez tenha sido o maior arrependimento da carreira. Se em 2016 ele terminou a temporada memorável, um gol atrás da chuteira de ouro, muito por causa da suspensão de 2 jogos, dessa vez ele não deixou escapar. Superou Didier Drogba e se tornou o jogador mais velho da história a conquistar o prêmio. E ainda ficou a 7 gols do clube dos 100 da Premier League, marca que, claro, ele alcançaria na temporada seguinte. E deixou tudo ainda mais surreal ao acrescentar outro feito. Tornou-se o primeiro jogador da história a marcar 100 gols na Premier League depois dos 30 anos. E embora o Leicester tenha acabado caindo para a 2ª divisão, o que mais pesa na história dele é que nunca teve, de verdade, a sequência que merecia com a seleção inglesa. Quer dizer, ele só completou os 90 minutos pela seleção em 6 jogos, e mesmo assim, marcou 7 gols, inclusive contra a Alemanha, Espanha, Itália e Holanda. E não foram gols qualquer, foram decisivos. Porque quando o cara é decisivo de verdade, ele resolve em qualquer lugar.